Bem-vindos ao Dev Friends. Hoje nós vamos falar sobre pensamento computacional, falar um pouquinho o que é essa ideia e como nós podemos utilizá-la no nosso dia a dia como desenvolvedores. Bom, o que é o pensamento computacional? Ele é uma forma de formalização do raciocínio. Então, para isso, nós utilizamos alguns parâmetros, que é a resolução de problemas, a abstração, a decomposição desse problema e uma representação adequada. Então, no pensamento computacional, quando a gente vai começar a pensar um problema, a começar a desenhar esse problema, nós vamos utilizar dessas ideias. Também, o pensamento computacional teve início com a Janet Wing na revista Communications of the ACM, em março de 2006, no volume 49. E ela fez um artigo que é chamado Viewpoint. Então, foi a forma que ela via o que era o pensamento computacional, e foi também quando começou a ser utilizado esse termo. E foi uma das primeiras vezes que teve essa categorização do que era esse tal de pensamento computacional. Então, as coisas que as pessoas já faziam, que era essa formalização do pensamento, mas foi a primeira vez que foi falado sobre isso formalmente. E, bom, se um problema foi apresentado, se ele foi colocado de alguma maneira formalmente, significa, então, que essa ideia vai ter alguns pilares. E a mesma coisa acontece com o pensamento computacional. Quais são esses pilares? O primeiro é a conceituação. Então, quando a gente pega esse problema, conceitua, entende o que está acontecendo naquele problema. Depois, o que ela vai falar sobre o pensamento computacional? Que ele é fundamental nas nossas vidas. Fundamental que nos utilizemos dele. E não tem nada a ver com, mesmo que seja o nome, né, nos lembre computadores, não tem nada a ver com a forma que os computadores vão processar uma informação ou como eles aprendem, ou como eles resolvem problema. Não, é totalmente ligado à forma como nós, humanos, pensamos e resolvemos problemas. E junta, como nesses pilares, nessa forma de conceituação dos problemas, o pensamento matemático e o pensamento de engenharia. O que significa isso? O pensamento matemático é quando a gente consegue quebrar esse problema em pequenas partes, né? A gente consegue resolver um problema. E o que acontece? O pensamento de engenharia seria mais na forma como nós conseguimos arquitetar a solução. Então, o pensamento matemático, como nós estamos quebrando e abstraindo, né, abstraindo essas soluções, abstraindo a forma de pensar. E o pensamento de engenharia é como trazer isso para o mundo real, né, tirar do mundo das ideias. É ter ideias quanto a esse problema, e é para todos, não só para nós que trabalhamos com a computação, não só para as pessoas que estão ligadas a essa ciência. Aí, quando a gente vai pensar em pensamento computacional, a grande questão é: eu sou um resolvedor de problemas? E o que isso significa? Como é a minha abstração ao tentar resolver um problema? Como eu estou pensando esse problema, como eu estou abstraindo, como eu estou tirando ele, como eu estou pegando ele, o que está acontecendo, qual é o problema que eu tenho que resolver, e eu estou conseguindo trazer ele para a ferramenta
que eu estou utilizando para resolver. Como eu consigo modularizar esse problema? Como eu consigo quebrar ele em pequenas partes e mesmo assim não me perder e conseguir resolver o todo? E também como eu vou conseguir fazer um reuso dessa solução. Porque a gente sabe que não dá para ficar se repetindo sempre, né? Não é uma boa prática você se repetir tanto na computação quanto em qualquer outro problema da nossa vida. Se você já sabe como resolver, se você já tem um bom caminho, não tem por que você voltar do início e começar tudo de novo, não tem por que reinventar a roda. Então, o pensamento computacional é muito ligado a isso. E o que tem a ver, então, agora com... até agora a gente falou da questão do raciocínio, de como a gente vai pensar um problema, para quem que é esse pensamento computacional. Mas isso também tem a ver com a fluência tecnológica. Por quê? Com a fluência tecnológica, a gente consegue ser muito mais criativo com as nossas soluções, a gente consegue pegar muito mais ferramentas e saber usar a ferramenta correta, no momento correto. Isso também é muito ligado à criatividade. Como você conseguir utilizar o que é bom para aquele momento. Produtividade, fazer isso sem perder tempo e sem perder um conteúdo, sem perder o que você precisa fazer num bom tempo e sem perder qualidade. E também a sua inventividade. E qual é a diferença aqui da inventividade para a criatividade? A criatividade é muito mais ligada ao fato de você conseguir pensar em formas de resolver um problema, é você conseguir ter boas ideias, conseguir levar isso para um outro nível que é mais ligado, é um nível mais abstrato, né? Já a inventividade vai ser muito mais ligado a como você consegue trazer isso para o mundo real. Então, é como você consegue trazer a sua criatividade para o que você precisa realmente resolver. Então, a gente poderia fazer um paralelo na questão da criatividade, em como você resolver um problema ali no seu pensamento matemático, e o pensamento de engenharia seria mais essa inventividade, como você tirar desse mundo em que você abstrai, que você vai para outras dimensões até, e você conseguir trazer isso pro mundo real. Então, qual é a importância do pensamento computacional aqui? É uma coisa que nós praticamos no nosso dia a dia, que nós fazemos com muita frequência e não nos damos conta. Mas ela é uma skill a ser cultivada. Por quê? Quanto mais a gente melhora a nossa performance em entender como nós resolvemos problemas, melhor nós vamos resolver esses problemas. Mas nós conseguiremos pensar em formas mais criativas, mais produtivas e melhorar com isso a nossa inventividade. Então, a gente não vai só utilizar ferramentas a ponto de você pegar talvez um código, aqui falando em desenvolvimento, pegar um código e utilizar ele sem saber muito bem por que você está utilizando. Não, a gente consegue construir soluções que façam sentido, consegue subir nessa escalada de entendimento do que nós estamos fazendo, consegue criar novas ferramentas e entender bem o problema, né, a ser resolvido e qual solução ser aplicada. Bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre pensamento computacional. É isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e de compartilhar o canal. Até mais!